Técnico bem conceituado nos bastidores do Verdão, Wagner Mancini pode ser o novo comandante esmeraldino para a disputa do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje, irei trazer aqui um pouco mais dessas informações, confirmadas em primeira mão pela página no Instagram do Imprensa Verde. Além disso, comentar a respeito da carreira do técnico, como que foi suas últimas atuações, né, tanto com a equipe do Grêmio, onde ele iniciou essa temporada, acabou sendo rebaixado no último Campeonato Brasileiro, mas fez um aproveitamento interessante também na primeira divisão, além disso dos seus últimos projetos, tanto no Corinthians, América Mineiro, Atlético Goianiense, como ele costuma escalar as suas equipes, e se hoje, né, seria o melhor nome para ser escolhido pela direção esmeraldina, como vem sendo, né, bem avaliado até esse momento nos bastidores do Verdão. Esse será o principal assunto do nosso primeiro vídeo dessa semana, iniciando na segunda-feira aqui com as notícias principais do maior do Centro-Oeste. Antes de começarmos, aquele recadinho básico, né? Se inscreva aqui no nosso canal, ajude a gente a chegar nessa marca de 5 mil inscritos aqui também no YouTube do Goiás News. Confira o nosso canal de cortes que está aqui também na descrição para você acompanhar a notícia direto a ponto, apenas uma notícia ali do vídeo realmente recortado direitinho para vocês acompanharem, além, claro, né, de conferir a BR4Bet, que é a casa de apostas patrocinadora aqui do nosso canal. O Campeonato Brasileiro já vai começar no próximo final de semana, você já pode inclusive fazer o seu cadastro lá e ter aí 100% de bônus no seu primeiro depósito. Todos os valores ali a partir de R$20, você já tem ele dobrado na plataforma da BR4Bet, então não perde tempo, já vai lá, já faz o seu cadastro pelo link na descrição, primeiro comentário fixado ou nesse QR Code aparecendo aqui na tela, fechado? Irei começar o nosso vídeo de hoje, o primeiro falando a respeito dessa informação confirmada pelo Imprensa Verde. Muito obrigado a eles também, né, por manter atualizado os bastidores do Verdão em relação ao técnico Wagner Mancini, que hoje é o nome mais bem conceituado e forte dentro do Goiás para ser, né, o novo comandante do Verdão na disputa da Série A. Existe uma concordância interna e ele é o nome primário de escolha do novo técnico. Além disso, né, conversas e consultas já aconteceram com o profissional e que podemos ter um desfecho nos próximos dias. Essa informação do Imprensa Verde. Então garantiu que realmente é um nome que agrada a todos ali nos bastidores alviverde. Além disso, né, já havia realizado essas consultas nos últimos dias, pode inclusive estar fechando com Goiás nessa semana. Irei falar um pouco também a respeito da minha opinião, bem deixar claro também que hoje, de opções de técnicos brasileiros aqui que atuam também no nosso futebol, realmente é raro a gente ver boas opções, até mesmo equipes que estão fazendo um bom início de ano, ou até mesmo realizaram uma boa disputa da última Série A, tem nomes aí desconhecidos, se assim podemos dizer, no seu cargo, como por exemplo o Cuiabá, que foi campeão mato-grossense, vai jogar a Série A, hoje tem um Pintado no seu comando, o próprio Atlético Goianiense, que foi com a chegada agora do Humberto Louser, arrumou bem um time, mas se fosse um técnico, por exemplo, a ser contratado pelo Goiás, com certeza a torcida chiaria bastante, né, lá no início da temporada. Além disso, o América Mineiro, que tem o Marquinhos Santos, o Juventude começou o ano com um técnico também, aquele Jair Ventura, né? Então acabou sendo demitido, enfim. Então realmente é difícil a gente ver grandes nomes nas equipes ali de meio para baixo de tabela. Então acho que o Wagner Mancini hoje é um cara que poderia resolver os problemas do Goiás a curto prazo. A longo prazo você pode ver até mesmo, agora eu vou passar um pouco mais das estatísticas do técnico, ele não costuma ter assim trabalhos muito longos na sua carreira, mas o Goiás nessa temporada fez, acho que o pior erro que um time que volta da Série B para a Série A pode cometer, né? Que é não definir o seu esquema de jogo, o seu treinador logo no começo da temporada, especificamente para equipes que têm assim um estadual, principalmente nas primeiras fases, bem mais tranquilo do que, por exemplo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Flamengo, enfim. Esses clubes já tem que montar um time forte, né? Logo ali nas primeiras rodadas dos estaduais, por ter muitos clássicos, enfim. Os times do interior em geral também são fortes, mas no caso do Goiás poderia ter trago até mesmo aqueles técnicos portugueses que haviam estudado, outros aqui mesmo da América do Sul, para dessa essa primeira investida, né? Enfim, para eles se conceituarem dentro do futebol nacional, aí sim, né, tendo mais capacidade para fazer uma boa Série A. Nesse momento, eu acho assim realmente um tiro no pé muito grande, se for para o Goiás, tentar trazer um técnico que nunca trabalhou aqui no futebol brasileiro, ou até mesmo um cara assim mais jovem, né, como por exemplo o Bruno Pivetti, que chegou ali no comecinho do ano, o Thiago Largue ou algo nesse sentido. Então acho que se o Goiás fizesse isso, realmente seria muito erro, né? A longo prazo, o Wagner Mancini, né, quase certeza, se ele chegar no Goiás hoje, dificilmente ele vai ficar aqui até o final do Campeonato Brasileiro, ou se isso acontecer, se receber uma proposta ali um pouquinho melhor, é quase certeza dele sair. Mas na situação que se encontra hoje, eu acho que não é uma situação
para se reclamar tanto, né, visto que os últimos técnicos do Goiás também decepcionaram bastante. O Wagner Mancini, pelo menos em relação assim os seus últimos anos, foi muito bem como técnico, né? Ele que de 2013 para até 2015, 16, ali ele não tinha feito bons trabalhos, tanto no Atlético Paranaense, no Náutico, no Botafogo, Vitória, Chapecoense, ele não vinha desenvolvendo trabalhos muito consistentes e também não conseguia ali manter o time na primeira divisão ou fazer um trabalho realmente com mais vitórias. Entretanto, nesses últimos 2, 3 anos realmente vem se destacando um pouco mais. Irei falar aqui também um pouco das características de jogo do técnico. O seu último clube foi o Grêmio, onde inclusive esse ano ele iniciou a temporada com 4 jogos, 3 vitórias e um empate, mas acabou sendo demitido pela direção do Grêmio, né? Ele teve a dura missão de tirar o Grêmio da zona de rebaixamento no último Campeonato Brasileiro, acabou que não conseguiu, inclusive na Série A teve um aproveitamento muito bom, que foi de 54%, né? Isso, se a gente considerar no campeonato inteiro, daria mais ou menos uma 6ª, 7ª colocação de Campeonato Brasileiro. Então realmente não foi uma participação ruim dele não, a questão é que pegou o Grêmio numa situação muito complicada. Somou aí 20 jogos, com 10 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, o técnico que passou aí 122 dias no comando do Grêmio. Anteriormente a isso, né, só na temporada de 2020 foram praticamente 2 equipes, a primeira delas aqui em Goiânia, no Atlético Goianiense. Ele chegou lá no dia 25 de junho de 2020 para disputa aí especificamente do Campeonato Brasileiro, ficou aí no total 109 dias, né, acabou saindo no começo do mês de outubro, somando aí 18 jogos com 5 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. O Atlético estava ali fazendo uma campanha até que bem aceitável, meio de tabela, 12º colocado, mas já via que o time tinha uma cara mais organizadinha, enfim, queria brigar por boas coisas naquele ano. Inclusive ele saiu, né, aceitou inclusive o convite do Corinthians, onde ele ficou mais 215 dias no comando, né? Foi até que um trabalho um pouco mais longo, mas sempre nessa característica. Ele começa o ano numa equipe um pouco menor, se assim podemos dizer, faz uma boa temporada, depois recebe um outro convite e acaba deixando. Aconteceu isso no Corinthians, onde ele assumiu lá ainda em outubro de 2020 e acabou deixando o time no dia 17 de maio de 2021. 45 jogos, 20 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. Seu principal problema do Corinthians era em relação quando ele enfrentava uma equipe que ele deveria propor o jogo. Wagner Mancini tem esse defeito que quando o Corinthians enfrentava ali um time, principalmente no Campeonato Paulista, Ituano, Ferroviária, Mirassol, dentro de casa, na hora de propor o jogo, o Corinthians não conseguia articular muito bem as jogadas. Em relação à parte defensiva, ele foi sim muito bem. O Corinthians conseguiu, inclusive, parar de sofrer gols. Foi uma característica também que ele conseguiu lá no América Mineiro, no começo de 2021, no próprio Grêmio também, na reta final do último Campeonato Brasileiro. Então, pelo menos de defesa, é um cara que consegue organizar muito bem a casa a curto prazo, o que eu vejo hoje como uma boa solução do Goiás. Apesar dessa derrota muito feia no Campeonato Goiano, essa preocupação geral, né, da torcida, dos dirigentes, eu vejo hoje o Goiás como um time bem solucionável para o Campeonato Brasileiro. Se o Goiás trazer ali 3 a 4 peças importantes para a composição de elenco, pelo menos 3 titulares, né? Um volante, um meio-campista e mais uma referência, por exemplo, na defesa e um técnico já com experiência, acho que o Goiás consegue organizar razoavelmente a casa para fazer pelo menos uma pontuação aceitável nessas 5 primeiras rodadas de campeonato nacional. Então, o Wagner Mancini, pelo menos nesta questão, consegue jogar até um esquema bem parecido com que o Goiás vinha atuando com o Glauber Ramos, até mesmo com o Bruno Pivetti. 2 volantes, sendo 2 deles ali mais firmes, mais fixos, né? Um camisa 10 mais fixo na frente da grande área adversária e 2 pontas pelos lados do campo. No Atlético Goianiense também ele acabou conseguindo bastante êxito nessa questão, né? 2 jogadores de lado do campo, realmente tendo aquela referência como um camisa 9, basicamente jogando ele no 4-1, até mesmo num 4-2-3-1, com jogadores bem abertos, enfim, a defesa marca muito a pressão também na bola, na saída de bola adversário. É um cara que pelo menos assim não vai ser brilhante, enfim, um futebol muito bonito de se ver, mas pelo menos é muito eficiente, consegue até mesmo controlar bem a bola, fazer o time articular algumas jogadas. Então não chega a ser aquele técnico 100% retranqueiro, mas não é aquele cara brilhante, enfim, como um Fernando Diniz, por exemplo, né, de tocar a bola aqui e ali. Acho que é um cara interessante na questão de Série A do Campeonato Brasileiro. Depois que ele saiu do Corinthians, ele assumiu o América Mineiro, né, ainda em junho do ano passado, onde vinha fazendo novamente uma boa disputa do Brasileirão. Tinha realizado até aquele momento 21 jogos na temporada, com 7 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. Tinha ali uma campanha novamente
de meio de tabela, acabou abandonando o time, né, para treinar a equipe do Grêmio, né, como eu disse, naquela reta final de Campeonato Brasileiro. Então, assim, na minha opinião, se fosse no começo da temporada e o Goiás fosse trazer, por exemplo, o Wagner Mancini, acharia uma opção assim que, né, poderia ousar um pouco mais, né, tentar trazer um técnico diferente, dar experiência no Campeonato Goiano, mas hoje, com menos de 6 dias até o início da Série A, acho que se o Goiás ou manter o Glauber Ramos ou até mesmo buscar um técnico de fora, um cara mais jovem que, por exemplo, no Brasil ou América do Sul, seria um tiro no pé muito maior. Então acho que seria um cara assim para chegar, organizar a casa, como por exemplo o Goiás já fez milhões de vezes com o Hélio dos Anjos, por exemplo, no início do Brasileirão ou lá no meio do Brasileirão, na reta final para livrar ali de um rebaixamento ou enfim, não tentar chegar tão próximo da zona de rebaixamento. Acho que hoje é mais ou menos essa visão. Não dá para esperar que o cara, por exemplo, chegue e fique aqui 1 ano, 2, 3 anos no Goiás ou tenha uma ideologia de jogo bem clara, mas enfim, eu acho que nessa situação que o Goiás vive hoje, seria sim uma das melhores opções. Já gravei um vídeo a respeito de técnicos disponíveis no mercado, vou deixar aqui no final também para vocês acompanharem, passando um pouco mais da ficha do Wagner Mancini. Ele conseguiu seu primeiro título na carreira, logo lá no comecinho, né, da sua jornada, em 2005, pelo Paulista de Jundiaí, foi campeão da Copa do Brasil. Conquistou também o Campeonato Baiano, com vitória em 2008 e também em 2016, Campeonato Cearense com a equipe do Ceará em 2011 e também o seu último título lá em 2017 pela Chapecoense, outro estadual, né? Então é um técnico assim que já tem uma rodagem muito grande no futebol brasileiro. Além desses clubes que eu não citei, ele passou aí pelo Cruzeiro, Atlético Mineiro, também a equipe do Guarani, Vasco da Gama, Santos e Atlético Paranaense. Um cara realmente bem rodado no futebol. Atualmente tem 55 anos de idade. Quero saber sua opinião a respeito dessa informação, né, do Imprensa Verde. O que você acha sobre o Wagner Mancini? Se seria realmente uma boa opção para o Goiás? Enfim, essa visão também de longo prazo, que é difícil você ter com ele, inclusive no comando, né? Sua média de tempo de duração das suas equipes são de apenas 6 meses e mostrou isso nos últimos clubes. Pelo menos nas suas últimas participações, realmente mostrou um bom resultado, venceu algumas partidas, enfim, conseguiu organizar bem o time. Eu acho que hoje, dentro da realidade do Goiás, seria assim uma opção bem aceitável para dar aquela organizada inicial na casa para a disputa da Série A. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, também se inscreva no nosso canal, confira o nosso outro canal também de cortes e faça lá o seu cadastro na BR4Bet, já para começar esse Brasileirão, né, com seu bônus dentro da casa de apostas dobrada. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também fazer o seu comentário e aguardar que mais tarde irei fazer aqui uma análise dos 2 reforços, né, que estão chegando no Goiás para a disputa do Brasileirão. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!